Olá, eu sou o Dr. Paulo Pacheco, eu sou psicólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo e no meu doutorado eu trabalhei com história da psicologia. E vou falar para vocês hoje sobre formação da personalidade. Hoje eu trabalho fundamentalmente com formação de personalidade, porém de terapeutas, de psicólogos, na verdade. A minha grande preocupação ultimamente tem sido exatamente com a formação dos profissionais de saúde mental. Também tenho trabalhado com o que a gente chama genericamente aí de desenvolvimento humano, auxiliando as pessoas justamente nesse trabalho, nesse caminho de formação da própria personalidade. É sobre isso que nós vamos conversar aqui ao longo deste curso, em que eu pretendo traçar com vocês um caminho não só teórico, mas também prático. Espero que vocês me acompanhem e seja útil o trabalho que nós vamos fazer juntos aqui. Vou organizar esse curso em algumas aulas, não vou dizer para vocês agora ainda quantas aulas são, mesmo porque aí na plataforma você já vai ter uma noção. Porém, a ideia é que a gente possa fazer um caminho que não seja tão somente teórico, mas também prático. Então, eu vou intercalando com vocês algumas concepções teóricas envolvendo o tema da formação humana, o tema da formação, o tema da formação da personalidade. Então, vou tentar conjugar tudo isso aqui com vocês ao longo deste curso. Fico à disposição de vocês depois, nos meios que vocês talvez não me conheçam, mas enfim, estou disponível para vocês lá no meu Instagram, estou disponível para vocês em outros ambientes e plataformas, para a gente poder conversar, mesmo aqui na plataforma, se for o caso de haver alguma dúvida com relação ao que nós vamos conversar. Vamos começar com essa primeira aula, falando de uma forma, aqui sim, uma aula bem teórica, peço de vocês a máxima paciência, porque na verdade, não vou explorar muito daí da cabeça de vocês, não. Porém, preciso fazer essa aula introdutória um pouco mais teórica, apenas para que vocês tenham uma noção de um problema que é um problema importante. Normalmente, a gente parte do pressuposto, não sei o quanto vocês estão enfronhados aí nessas questões, sobretudo nas redes sociais se fala muito frequentemente de formação de personalidade, e parece que o tema da formação de personalidade é uma coisa muito recente, é uma coisa que surgiu agora aí com alguns desses players da saúde mental. E, no entanto, não é bem assim. A teoria da personalidade, ela é uma teoria que já tem uma longa história dentro da psicologia científica moderna, essa psicologia que surgiu lá no século XIX. Se a gente fosse falar só da psicologia científica, essa que surgiu no século XIX, a gente já teria uma história bastante longa das teorias da personalidade. Se a gente pensa um pouco mais para trás e entende que a psicologia ela tem uma história que vai muito para além do que surgiu no século XIX, podemos certamente traçar aí um momento inicial da psicologia na obra, por exemplo, de Aristóteles, quando ele, lá no conjunto de textos da chamada Física de Aristóteles, de entre eles há um pequeno tratado chamado De Anima. Ali ele já começa a falar sobre a alma humana e trata já muito consistentemente do que a gente pode chamar aí de uma psicologia. Além deste tratado, o De Anima, que faz parte dos 8 livros da Física de Aristóteles, a gente ainda tem o tratado A Ética Nicômaco, na qual também a gente vai encontrar uma concepção sobre a psicologia humana e, mais do que isso, uma concepção que a gente pode chamar hoje, usando os termos da psicologia moderna, uma concepção de intervenção na personalidade. Ou seja, como é que eu posso formar a personalidade? Veja, se a gente for pegar só isso aqui, a gente já tem um problema importantíssimo no que diz respeito a essa questão da formação da personalidade. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa aula, tá? Muito, muito, muito superficialmente, não pretendo que vocês saiam daqui sabendo história da psicologia, história da formação da personalidade, muito menos. Mas eu começo traçando aqui um histórico que começa exatamente ali na história da psicologia moderna. E a gente pode, já de cara, entender o seguinte: olha, tudo aquilo que a gente entende hoje como personalidade, tal como a psicologia fala, teve como ponto de partida o estudo de alguns autores, certamente alguns deles muito conhecidos de vocês, que é o Charcot, que foi professor do Sigmund Freud, um psiquiatra francês, também um outro psiquiatra e médico neurologista francês chamado Pierre Janet, e não podemos deixar de mencionar o próprio Sigmund Freud e o seu discípulo, o Carl Gustav Jung. Esses 4 autores aí começaram esse trabalho de observação clínica, uma observação clínica da personalidade que, né, culminou no trabalho fundamentalmente clínico, de fato, destes 2 autores que eu citei por último, o Freud e o Jung. Mas a coisa não ficou só aí.
Também há um conjunto de investigações agora de caráter científico, que são inclusive anteriores à vinda à tona de personagens como Freud e o Jung, que é o conjunto de investigações que foi realizado, todos eles realizados em laboratório, por um grupo de psicólogos alemães que ficou conhecido como Escola da Psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt hoje ela não é tão conhecida, apesar de muito frequentemente a gente ouvir falar na tal da Gestalt terapia, que não tem nada a ver com a psicologia da Gestalt, aquela original que surgiu lá no século XIX, final do século XIX. Esse trabalho de investigação científica dos psicólogos da psicologia da Gestalt deu ao estudo da teoria da personalidade um corpus mais técnico de compreensão das dinâmicas todas relacionadas à personalidade. Tudo que está em jogo no desenvolvimento da personalidade e todo o sentido próprio que se deve conferir ao próprio desenvolvimento da personalidade. Então, temos aqui, né, uma base que eu quero que vocês tenham claro, que é isso. Estudar a personalidade não é coisa nova. Segundo, estudar a personalidade tem um início na psicologia científica moderna, nas observações clínicas realizadas por um grupo de psicólogos, né, de origens distintas e nas investigações científicas realizadas por um outro grupo de psicólogos. Bom, dito isto, surge aí uma questão para a gente. Simplesmente se a gente tomar como base, por um lado, as observações clínicas de um Freud, por outro lado, as observações clínicas de um Jung, e por um terceiro lado, as observações e as investigações científicas da psicologia da Gestalt, a gente vai ter um problema que se coloca para a gente. Muito provavelmente, mesmo que você não conheça nada, nem de Freud, nem de Jung e nem da psicologia Gestalt, muito provavelmente você já começa a pensar o seguinte: será que o que cada um destes autores fala sobre personalidade é igual? Será que toda a concepção de Freud é idêntica à concepção de Jung, que é idêntica à concepção que emerge das investigações da psicologia da Gestalt? E a resposta de pronto que a gente pode dar é que não, não são iguais. O que colocaria a gente, portanto, num outro problema. Então, afinal de contas, personalidade o que é? Veja, eu até agora não defini para vocês o que é personalidade. Até agora eu simplesmente estou dizendo para vocês que nós temos pelo menos três perspectivas distintas. E, muito certamente, a partir só dessa informação, você já começa a se colocar um problema, e é um problema importante. Afinal de contas, o que é personalidade? Será que é aquilo que um disse ou que o outro disse? Será que é aquilo que o terceiro falou? E a gente vai se dar conta, posteriormente, de uma obra que foi certamente aquela que deu introdução de forma sistemática na história da psicologia, deu introdução ao estudo da personalidade, que é a obra do Gordon Allport. Nós vamos encontrar ali, no trabalho que o Allport fez, logo no início do século XX, muito pouco tempo depois do surgimento da psicologia científica moderna, a gente vai ver um autor que consegue mapear nessa psicologia novíssima, que tinha pouco mais de 50 anos de idade, ele consegue mapear 50 modelos teóricos diferentes de personalidade. E fica um problemão, porque olha só, até agora nós estamos só com três perspectivas diferentes. Lá por volta dos anos 1950, um pouco antes de 1950, meados do século XX, o Allport já identifica 50 modelos diferentes. Veja que o problema é muito maior, muito maior. Na verdade, eu vou trazer isso aqui para vocês depois que os que tiverem curiosidade, quiserem se meter a investigar um pouco mais sobre isso. Coloca para a gente uma questão interessantíssima. É que nós temos na psicologia, no estudo, é só um parêntese que eu vou abrir esse aqui, tá? Na psicologia moderna, essa que surgiu no século XIX, 1874, 1879, mais ou menos, a gente tem um rompimento. A psicologia moderna ela nasce sob o signo do rompimento. Ela rompe com uma longuíssima tradição, que é a tradição a que eu me referia, de que tem início em Aristóteles e depois tem desenvolvimento em São Tomás de Aquino. Nós estamos falando de praticamente 2000 anos de história de atenção ao dinamismo psíquico humano e, portanto, ao desenvolvimento da personalidade, que, no entanto, lá no século XIX foi
quebrado, foi rompido, se perdeu completamente a relação com essa história. E veja, enquanto por quase 2000 anos a gente tinha uma história de unicidade de compreensão, olha, a partir de muito pouco tempo, em menos de 50 anos, a gente tem uma variabilidade impressionante de modelos de compreensão da personalidade humana. Isso coloca para a gente uma interrogação gigante. Como pode, num conjunto que se quer unitário de conhecimento, chamado psicologia, haver uma tão grande variedade de concepções? Por que a gente não consegue olhar para a personalidade segundo aquele modelo histórico muito mais extenso e que era unitário e que tinha uma certa univocidade? Porque certamente a gente está lidando agora com um modo de lidar, um modo de acessar, de compreender, de investigar a pessoa humana, que tem a marca da cientificidade. Uma marca que vai ter toda uma preocupação, por um lado, de estabelecimento de regras, conhecer regras gerais de compreensão da pessoa humana, e, por outro lado, uma necessidade importantíssima, que é a atenção àquela pessoa particular. Não se pode pensar, por exemplo, numa intervenção clínica psicoterapêutica, a não ser que eu tenha presente que eu estou olhando para João e não olhando para um gênero humano geral. Quem olha para esse gênero humano, quem olha para essa dinâmica humana em geral, é esse jeitinho de fazer psicologia científica que está tentando encontrar leis gerais de compreensão. Quem está olhando para o homem na clínica, esse vai olhar para João, para Maria, para José, para Pedro, e aí muda tudo, muda tudo. E entra em questão algo muito importante para a gente. Porque a partir do momento em que a gente tem, por um lado, o que a gente chama na epistemologia de regras científicas de caráter nomotético, ou seja, eu encontro normas, leis gerais, e, por outro lado, um padrão de investigação que a gente chama de idiosincrático, melhor dizer, né, que está atento às pessoas em particular, você vai perceber que a formação da personalidade, ela deve, a princípio, obedecer a leis gerais, mas ela não se resume ao estabelecimento e à compreensão dessas leis gerais. Porque a pessoa se manifesta neste indivíduo que aparece para mim. Então, veja, formação da personalidade, que é o que nós vamos conversar aqui ao longo desse curso, exigirá da gente ter uma noção geral, que seja do que são essas regras gerais, mas mais do que tudo, exigirá que você, cada um dos que está aqui assistindo essa aula, você tenha, em especial, uma atenção à tua própria personalidade. E é o que nós vamos falar um pouco mais detidamente ao longo das próximas aulas. Então, esse primeiro problema, espero que esteja muito claro para vocês. A gente ainda vai falar só mais alguns detalhezinhos aqui dessa aula inicial, e que eu peço ainda de vocês um pouco mais de paciência e de atenção. Apesar de a gente, exatamente porque estamos sendo um pouco teóricos aqui. Mas vocês vão entender logo, logo como isso tudo se amarra na prática. Falar de intervenção psicoterapêutica, que é o que nós estávamos falando desse grupo de cá, ó, o grupo das teorias que são de caráter mais atento à idiosincrasia da pessoa humana, é falar, pessoal, do que a gente pode chamar hoje de formação. A psicoterapia, esse é um jeito como eu muito constantemente me refiro ao trabalho psicoterapêutico. A psicoterapia, ela é um esforço de reeducação da alma humana, da alma daquele indivíduo. Nós chamamos isso, uso uma palavra que foi empregada com este sentido por um psicólogo e filósofo argentino chamado Pedro D'Alfonso, que disse que o processo terapêutico deve ser uma psicagogia, ou seja, uma educação gogia da psique, né? da psique humana, né? Quer dizer, dessa alma humana. Ou seja, no fundo, se eu estou reeducando, olha só, se eu estou fazendo um trabalho de educar, vem de ex ducere, conduzir para fora. Tem alguma coisa dentro do indivíduo que precisa vir para fora, que precisa manifestar-se, precisa aparecer. A isto a gente dá o nome de formação. Por incrível que pareça, olha só, né, já vou trazendo outros conceitos importantes. Todo mundo, quando pensa em formação, pensa de um jeito um tanto quanto errado. Porque
Para a maior parte das pessoas, a formação é como se eu me adequasse a uma certa forma. A uma forma externa à qual, né, eu me encaixo. Não. A formação, em se tratando da pessoa humana e em se tratando, na verdade, da própria categoria forma que advém de Aristóteles, ela não vem de fora, ela vem de dentro. A minha forma é dada por uma coisa que eu tenho dentro. Aqui a gente dá o nome de alma. Ver para fora, ex ducere, educar, é trazer para fora a minha forma. É deixar que aquela coisa que é dentro de mim venha para fora. A psicoterapia, ela não é outra coisa senão uma psicagogia. Eu preciso fazer com que a alma venha para fora. Ou seja, eu formo a pessoa. Psicoterapia. Pessoal, isso é impressionante. A psicoterapia deve ser concebida dessa forma. Ela deve ser considerada como uma formação e não qualquer formação. É a formação da pessoa. Formação, portanto, da personalidade. E olha, isso aqui, e é com esse ponto aqui que eu começo a caminhar para o final dessa aula, que eu trago para vocês um outro tema importante. Não se pode falar de formação de personalidade sem se falar de processos de individuação. Lembra que eu dizia de padrões nomotéticos versus padrões idiosincráticos, esses padrões mais de natureza atenta às particularidades? É, eu só consigo transportar essas leis gerais para o indivíduo se eu considero que o indivíduo, de alguma maneira, parece, esse é o pressuposto, conter em si algo daquelas leis gerais. Então, não é possível falar de personalidade se eu não falar de indivíduo. Não é possível falar de personalidade se eu não falar de um processo de individualização. Ou seja, não é possível falar da personalidade de João enquanto João não aparece. Enquanto João é só alguém no meio de um conjunto enorme de homens, não estamos falando de personalidade. Quer dizer, quando João se torna João, aí a gente vê nascendo um indivíduo. Aí a gente vê nascendo uma personalidade. Então, guardem bem isso aqui, porque isso vai ser importantíssimo para a sequência das nossas aulas. Isso vai mudar bastante a maneira como aqueles que, pelo menos, têm tido acesso hoje em dia a essa onda de formação da personalidade que a gente vê aí nas redes sociais, vai ajudar vocês a entender que tem erros grotescos na maneira como se pensa e se propõe formação da personalidade hoje em dia nas redes sociais. Erros grotescos, e mais do que grotescos, graves, muito graves. Porque no fundo, não se está pensando na formação da personalidade. Se está pensando, na verdade, na formação de uma aparência de personalidade. Isso vai ser o tema da nossa segunda aula. Mas espero que até agora todo mundo esteja comigo. Estou dando já pistas para a nossa próxima aula, para vocês começarem a entender o que nós vamos conversar na aula seguinte. Sobre este tema da individuação, eu quero só ler para vocês dois trechinhos aqui, tirados de uma obra do Gordon Allport, ao qual eu me referi no início dessa aula, uma obra que é a obra de abertura, como eu disse para vocês, é a obra que inaugurou o estudo da personalidade, traduzida em português como Personalidade, Padrões e Desenvolvimento, uma obra que, infelizmente, não tem edições contemporâneas, são todas edições muito antigas, mas nessa obra, o Allport, ele diz uma coisa interessante sobre esse tema da individuação. Leio para vocês esse trecho e, em seguida, um outro trecho mais curto, mas que é interessante para a gente, como introdução para o tema da próxima aula. Diz ele, abro aspas para o Allport, pense por um momento nas consequências dessa grande variabilidade de individualidade para a terapia, seja terapia cirúrgica, médica ou psicológica. O terapeuta não pode seguir com êxito algumas regras gerais. Ninguém é normal, no sentido de média, em mais do que alguns poucos atributos. É certamente correto dizer que ninguém é médio em todas as suas capacidades endócrinas, anatômicas, neurológicas, corticais e motivacionais. Depois de pensar no problema aqui discutido, Goethe exclamou: a natureza parece ter arriscado tudo na individualidade. Fecho aspas para o Alport. É disso aqui que nós estamos falando.
Nenhum homem é normal. Segundo a lógica da curva de Gauss, a curva normal, em que parece que todo mundo tem que seguir aquela média. Não, ninguém é. Inclusive, eu muito frequentemente falo isso, olha, eh, quantos de vocês já não fizeram uma coisa do tipo o seguinte: o médico pediu um exame de sangue, aí ele vai lá, você abre o exame de sangue e aí vai conferir os seus parâmetros. E quando você confere os seus parâmetros, tem sempre lá no exame, né, os parâmetros padrão e você se compara com eles. Aí você diz: "Puxa, né, o meu nível de glicemia está alto ou está baixo, o meu nível de colesterol está alto ou está baixo". Assim, pessoal, espera lá. Quer dizer, a gente não compara a pessoa do João com a média, porque João não é igual à média. Eu preciso comparar João com João. Eu preciso ver a história de João no que diz respeito aos seus próprios parâmetros de glicemia, de colesterol, disso, daquilo, daquilo outro. Quer dizer, aqui eu tenho um pouco uma ideia de quem é João. Se eu comparo com a norma, se eu comparo com a média, infelizmente, eu não vou conseguir entender qual é, de fato, o padrão de saúde ou de adoecimento do mesmo João. E termino essa aula com uma última citação do Alport, que amarra tudo isso aqui. Ele cita um trecho tirado de um dos contos do Sir Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Aqui é o Sherlock Holmes dizendo: embora cada homem seja um quebra-cabeça insolúvel, no conjunto se torna uma certeza matemática. Você nunca pode prever o que determinado homem fará, mas pode dizer com precisão o que um número médio será capaz de fazer. Os indivíduos variam, mas as percentagens permanecem constantes. Fecho aspas do Sherlock Holmes e abro-as para o Allport, que diz: o verdadeiro objetivo da psicologia clínica não é predizer o conjunto, mas o que determinado homem fará. Para atingir esse ideal, a predição estatística pode às vezes ser útil, e o mesmo ocorre com as normas universais e do grupo. No entanto, não realizam tudo aquilo que é necessário quando a gente está falando de personalidade. Então, é preciso que a gente entenda que essa variabilidade à qual o Goethe se referiu como uma espécie de aposta da natureza, a aposta da natureza não está na média. A aposta da natureza não foi na norma. A aposta da natureza foi na individualidade. A mesma que a gente encontra na clínica, eu, como eu trabalho como psicólogo, encontro na clínica, e a mesma que, por Deus, você encontra nas relações que você estabelece no seu cotidiano e, sobretudo, quando você resolve olhar para você mesmo. Se você resolve olhar para você mesmo com autenticidade, você inevitavelmente deverá esbarrar com o problema da sua individualidade. E é a ela que a gente tem que dar atenção quando a gente está falando de formação da personalidade. Então a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai desenvolver um pouco mais alguns outros temas. A gente precisa, quando a gente pensa formação da personalidade, a gente precisa entender que eu preciso alcançar uma certa excelência. Mas, caramba, não é a excelência do Vossa Excelência, o fulano de tal. Não. É excelência no sentido de exceler de fato. O que é exceler? Em português existe esse verbo, né? É que a gente não usa, é muito erudito, é muito clássico, muito difícil da gente usar no nosso cotidiano. Porém, é um verbo que a gente tem na língua portuguesa e que vem inteiramente também do latim, né? Excellere, excellere em latim, que é exatamente o quê? Ex, sair, ir para fora, e cellere, que quer dizer nada mais, nada menos do que se levantar, erguer-se. Uma coisa excelente é uma coisa que se ergue para fora de uma normalidade, que fica mais evidente no meio de uma coisa que é todo mundo meio igual, assim. O meu pé de manjericão, ele se ergue acima da normalidade dos pés de manjericão que a gente encontra no supermercado. A personalidade precisa ser algo assim. Então, Pacheco, você está dizendo então aqui, você está contradizendo aquilo que você disse lá na segunda aula, que a gente estava dizendo para a gente que, puxa, tem que parar de pensar na aparência, etc. Veja, eu não estou me contradizendo. Exceler na nossa própria personalidade, formar a nossa própria personalidade, não quer dizer formar uma aparência de personalidade.
Eu não estou dizendo exatamente que você precisa deixar vir à tona o que é a pessoa em você e não a aparência em você. Porque quando você deixa vir à tona a pessoa que é você, você excele. Você de fato se torna uma pessoa excelente. Certamente ninguém vai te chamar de Vossa Excelência, mas muito certamente você vai chamar a atenção. Muito certamente você vai se destacar. Pessoal, olhem para a história de vocês, para as pessoas que vocês já encontraram na história de vocês. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter alguém na tua história que você encontrou que não tinha nenhuma notoriedade, que não tinha nenhuma excelência do tipo Vossa Excelência, e que, no entanto, se destacou na tua vida exatamente por conta do nível de personalidade que tinha. E não é a personalidade do Instagrammer, do influencer, não. É a personalidade de quem era inteiro, íntegro, autenticamente pessoa. E se você não tem uma coisa como essa, meu amigo, minha amiga, você vai precisar ter. Você precisa encontrar gente assim. Quinta aula agora, a gente vai vou retomar ainda o que nós falávamos na outra aula sobre excelência, mas agora eu queria trazer algumas dicas práticas, tá? Então, vamos tentar aqui. Essa vai ser uma aula mais curtinha, mais enxuta, mas com algumas importantes pistas para que você possa empreender um esforço de formação da personalidade, tá bom? E aí, eu vou retomar um argumento que eu trouxe para vocês bem lá atrás, eu repeti em outros momentos em outras aulas, que é aquele argumento segundo o qual, né, aquilo que os outros dizem sobre mim tem algum valor, né? E a gente precisa aprender a aceitar esse julgamento. Bem, eu começo falando exatamente disto. Olha só, é preciso que a gente tenha presente, o mais frequentemente possível, que aquilo que pensam de mim é muito interessante. E, no entanto, aquilo que eu penso de mim, normalmente é cheio de neurose. Normalmente está cheio de fórmulas, desculpa, e não tem nada a ver com a palavra fórmula que eu usava antes, tá? Fórmulas que eu fui comprando por aí, né? Num certo supermercado de ilusões, eu fui comprando algumas fórmulas que pareciam ser assim perfeitas, um prato cheio para que eu me tornasse quem eu sou. E a gente fica ali, né, repetindo, né, para a gente mesmo que aquilo ali é importante. Então a gente fica tentando se encaixar de tudo quanto é modo num certo, né, numa certa forma, tá? E isso gera na gente um monte de neurose. Você muito provavelmente já, né, se deu conta disso na tua vida, né? No quanto de neuroses que você foi, de alguma maneira, construindo. Você foi fazendo, né? Construindo aí para você mesmo. Então, ponto de partida dessa formação da personalidade, né, agora já ativamente, vamos dizer dessa forma, né, envolvidos com a nossa formação, buscando a excelência da nossa personalidade, vai ser exatamente a gente começar a distinguir uma coisa de outra. Aquilo que eu penso sobre mim mesmo e aquilo que os outros pensam sobre mim. Tá? Então, essa é a primeira grande distinção. E é legal a gente colocar lado a lado as duas coisas. Né? Perceber o que eu estou o tempo inteiro me esforçando por mostrar, né? Perceber o que os outros estão dizendo que vem, para que a gente possa dar o terceiro e mais importante passo. E afinal de contas, o que eu sou mesmo? Essa é a ideia. Quando a gente está falando de formação da personalidade, nós estamos falando do quê? Puxa, eu vou formar aquilo que eu nasci para ser. Eu nasci para ser uma banana madura, mas dessa que amadurece no pé, não fica amadurecendo dentro do apartamento, jogando videogame, protegido do mundo. Eu sou uma banana que brincou na rua, que jogou peão, que correu, que se esfolou todo na rua, que subiu em pé de árvore. É isso. Né? Eu sei que quem mora em cidade grande talvez isso não seja possível, mas é disso que nós estamos falando. Né? É claro, a circunstância de cada um se impõe. A questão é, eu não posso me proteger da vida se eu quiser amadurecer. Não posso me proteger atrás do celular se eu quiser me amadurecer.
Eu não posso me proteger atrás de uma máscara se eu quiser amadurecer. Então, maturidade quer dizer, no que diz respeito à personalidade, quer dizer alcançar aquela perfeição. Eu me perfazer no caminho de formação. A minha personalidade vai ganhando a forma que ela carrega. Ou seja, a minha personalidade vai assumindo a fórmula que lhe é própria. E o que é isto? Como é que você vai saber que esse trabalho que eu lhes propus ao longo dessas 9 aulas é um trabalho que teve algum tipo de impacto? É pelos frutos. E você tem uma única alternativa: dar frutos. Você não tem a alternativa de não dar. Se você não der, você vai secar. Você vai se perder. A tua única alternativa é dar frutos. E aí, meu amigo, minha amiga, lembra de uma coisa: não é culpa do Pacheco. O que eu fiz foi dar para você algumas pistas. Mas de agora para frente, você não pode ser a figueira que não deu frutos, como aquela figueira que nosso Senhor Jesus Cristo viu que não deu fruto e virou para ela e falou assim: olha, seca, você não serve para mais nada. Não queira terminar a tua vida, olhar para trás e ver que não deu fruto nenhum. Não faça isso. Não faça isso. E, sobretudo, não faça o pior de tudo, que é querer justificar que você não deu fruto por causa disso, daquilo ou daquela outra coisa. Você deve ter notado que trabalho você vai ter. Façam. Muitíssimo obrigado.